Abacuque, capítulo 1, versículo 13, que nós estamos vendo a oração do profeta Abacuque aqui, e ele na oração dele continua no versículo 13 dizendo: Tu és tão puro de olhos, que não podes ver o mal, e a opressão não podes contemplar. Vamos orar, meus irmãos. Ó Senhor, nosso Deus e Pai, nosso Deus Santo, nós te agradecemos por essa oportunidade na qual o Senhor nos reuniu aqui nesta manhã, para podermos cultuar a Ti e para podermos ouvir a Ti por intermédio da Tua palavra, Deus, e por intermédio do Teu Espírito Santo. Ó Deus, que Tu possa revelar a nós, aos nossos olhos, iluminar os nossos olhos a respeito de quem Tu és, a respeito da Tua majestade e santidade. Que nossas consciências sejam despertadas, ó Deus, e que nossos corações sejam aquecidos. Eu te peço isso porque nós precisamos, Deus, por Tua graça, por Tua bondade. Amém. Então, meus irmãos, coube a mim nesta manhã tratar com vocês um tema extremamente difícil na oração do profeta Abacuque. Nós temos visto que, através da oração do profeta, nós conseguimos identificar quem é o Deus do profeta Abacuque, a quem ele ora. Através da oração do profeta, nós podemos perceber certas características e atributos que o profeta Abacuque entendia sobre Deus. E o primeiro dele é a sua eternidade. E o segundo, que nós vimos consequentemente da sua eternidade, é a sua imutabilidade. Depois vimos que ele, o Deus que Abacuque ora, é o Deus da aliança. O Deus que entrou em um pacto de sangue com o seu povo. E por último, nós vimos que ele é o Deus soberano. Que foi ele que levantou a Babilônia para disciplinar a rebelde Israel, como nós temos visto aqui. E hoje veremos que isso não é tudo que Abacuque sabia sobre Deus, e que na verdade a coisa principal sobre Deus que estava na mente do profeta era a certeza da santidade de Deus. Tu és tão puro de olhos que não podes sequer ver o mal. E a opressão, ele diz, tu não podes contemplar. Na mente de Abacuque, aquilo que mais estava gravado e nítido para ele, dominando a sua mente, dominando a sua expectativa e sua visão de Deus, era a santidade dele. E agora eu pergunto a vocês, você já pensou um pouco sobre a santidade? Em especial a santidade de Deus? Infelizmente o nosso tempo ele é curto aqui nesta manhã, assim como tem sido curto em cada uma das pregações aqui que eu tenho feito, e eu não tenho tentado fazer um desenvolvimento profundo dos atributos de Deus, né? Mencionamos um pouco do que é a eternidade, mencionamos um pouco do que é o Deus da aliança, o que é a soberania, e hoje veremos um pouco, para que possamos ter alguma noção a respeito do que é, o que significa Deus ser santo. Então apenas vai ser uma pregação introdutória, pincelando alguns pontos aí que seria um dos principais sobre isto. E o ponto é isso, né? Como, meus irmãos, é importante que Deus nos dê essa oportunidade, como Ele nos tem dado aqui, de meditarmos, de pensarmos juntos sobre o que significa Deus ser santo. Porque pense comigo, qual seria a coisa principal que hoje os homens, a igreja, o povo, mais precisam aprender e compreender sobre Deus, senão justamente este ensino sobre a santidade de Deus? Por que eu digo isso? Dentre outras coisas, o que as pessoas mais dizem sobre Deus? O que é Deus para as pessoas hoje? Já ouvi alguns dizer amor, Deus é amor. E aí, tudo hoje, toda a visão das pessoas sobre Deus é amor. E com isso, eles resumem todo o seu entendimento de Deus, e com isso eles deduzem que não tem por que Deus condená-los, não tem por que Deus castigá-los de alguma forma, não tem por que Deus exigir coisas dele, ou mesmo que ele não consiga ser a melhor pessoa do mundo, Deus é amor, Deus não vai condená-las, Deus não vai desprezá-las, Deus não vai se irar com elas, Deus é amor, Deus não é ira. E aí nós vamos aprender aqui que esse pode ser justamente o nosso problema.
Nós não entendemos, não conhecemos quem Deus é. Talvez seja esse o grande problema nosso. E aí um autor, na sua teologia sistemática, chamado Lois Berkhoff, ele coloca algo assim que eu vou simplificar um pouquinho o que ele falou. Ele falou mais ou menos assim: não parece próprio falar de um atributo de Deus como sendo o mais central e o mais fundamental que o outro. Certo? Mas, ele diz, se fosse permissível isso, santidade deveria ser escolhido certamente como o atributo que mais caracteriza a Deus. Devido ao quê? Devido à ênfase dada a ela, a santidade de Deus, nas Escrituras. Se nós tivéssemos, e se fosse possível, resumir Deus com um atributo só, quem é Deus, o atributo, por causa da ênfase na Escritura dada a esse atributo, seria Deus é santo. Tanto é, meus irmãos, que se você for ler a Bíblia, você vai ver que todos os atributos de Deus são permeados por esse atributo da santidade. O amor de Deus, sim, Deus é amor, mas o amor dele é um amor santo. Deus tem ira, sim, Deus tem ira, mas a ira dele é uma ira santa. E ele só se ira contra o pecado e contra aquele que está cometendo o pecado, o pecador. Caso contrário, não teria motivo algum para Deus se irar contra ninguém, a não ser o mal que nós fazemos, que o ímpio faz. Mas uma bondade, Deus é uma bondade santa. E se você for ver, todos os atributos de Deus é permeado por esta sua plena e majestosa santidade. Por exemplo, como que Jesus se refere ao Pai? Ele se refere lá em João 17, o Pai Santo. Ele que era o Filho Santo de Deus se refere a Deus com reverência como o Pai Santo. Não é como, e aí cara? Não é como o papaizinho, que às vezes eu oro ainda porque eu tenho como é que fala? Um costume, né, de ter essa intimidade, papaizinho, e aí volta meio que eu oro papaizinho, mas não é consciente, é por causa do hábito ali, o costume. Então eu sou frequentemente corrigido a mim mesmo e peço que as pessoas me corrijam, com minha esposa principalmente. Mas não é correto que nós tratemos Deus com uma reverência tão mínima, como se fosse o mesmo nível que nós. O Senhor Jesus é descrito em Atos 4:27 como o Santo Filho de Deus. E o Espírito, a terceira pessoa da Trindade, é constantemente referida como o Espírito ou Espírito Santo. O Pai Santo, o Filho Santo e o Espírito Santo, de maneira que as três pessoas da Trindade é caracterizado por esse atributo de santidade. Santidade. Então vamos começar a pensar um pouco sobre isso. O meu primeiro ponto é bem rápido, é o seguinte: o que significa a palavra santo? Santo, o que significa santo, a palavra em si? A palavra hebraica para santo no Antigo Testamento, ela deriva de uma palavra que significa cortar e separar. Então, na sua essência, a palavra santo significa algo que foi cortado ou algo que foi separado. Ou algo que está separado. É isso que a essência da palavra santo significa. E o meu segundo ponto que é o principal. O que significa a santidade de Deus? E eu gostaria de destacar três coisas que a palavra de Deus nos mostra que santidade de Deus é. O que significa Deus ser santo? E a primeira coisa não tem a ver tanto com Deus ser separado e cortado do mal e do pecado. Isso é verdade também, mas não é a primeira coisa que significa a santidade de Deus. A primeira coisa que significa a santidade de Deus é que Deus é único. Não existe nada igual a Deus. Não existe nenhum outro ser, nem sequer semelhante a Deus. Deus é único. E isso é a primeira coisa que a santidade de Deus significa. Para ajudar um pouquinho a vocês entenderem um pouco isso, eu vou tentar usar uma analogia. Pense num belo beija-flor, certo? Você pode olhar, olha que belo, que lindo. No entanto, o beija-flor é único. Dentro da categoria dos pássaros, da categoria dos beija-flores, existem diversos iguais a eles ou semelhantes a eles. Exatamente igual não, mas semelhante sim. Existem vários nessa categoria. Então você vê que na categoria dos animais, existem vários em série. Existem vários cães, vários gatos, vários pássaros, vários beija-flores, várias borboletas. Várias. Se você subir um pouquinho mais na categoria do homem,
Você pode achar um homem belo, seja interiormente ou exteriormente, um homem ou uma mulher. No entanto, existe vários semelhantes a eles. E na categoria do homem, existem vários homens e mulheres, seres humanos. E se você subir mais um pouco e for até a categoria dos anjos, o que você vai encontrar? Você vai encontrar diversos anjos. Diversos semelhantes uns aos outros. Mas, no entanto, se você subir a última categoria, a categoria de Deus, Deus é único na sua categoria. Não existe nada igual nem semelhante a Ele. Essa é a primeira coisa que significa. Deus é separado, Ele é único. Não existe nada comparável a Ele. Nada. Se você dissesse, não, Diego, não é correto eu falar que não existe nada semelhante a Deus, porque nós somos criados à imagem e semelhança de Deus, então nós somos semelhantes a Deus, você pode dizer. E o que podemos responder a isso? Eu estou afirmando que não existe nada semelhante a Deus. Nem igual, e todos entendem que não existe demais deuses, então não existe nada igual, mas nem sequer semelhante. E aí talvez você pergunte, não, mas nós somos criados em imagem e semelhança. Ok, nós somos criados em imagem e semelhança de Deus, isso é verdade. Mas como é que nós podemos compreender? Eu vou usar uma outra ilustração. Digamos que você esteja diante de uma linda paisagem, com um lindo lago, uma floresta infinita, e aos fundos grandes e belas montanhas rochosas, gigantescas. E você está contemplando tudo aquela maravilha. E você decide, eu vou pintar um quadro. E você começa a colocar a tela na sua frente, você começa a pintar, digamos que você é um pintor, tem noções, você começa a reproduzir aquela paisagem, aquelas montanhas, aquelas infinitas florestas, aquele lago belo, aquela brisa, aquela glória daquela paisagem, você tenta reproduzir ela num quadro. E você leva para casa. Quando você olha para aquele quadro em si, ele é semelhante, ele é igual àquela paisagem? Ele é semelhante. Mas e a paisagem? É semelhante e é igual àquele quadro? De maneira nenhuma. No sentido de que existe uma distância enorme entre aquela pintura e estar numa sala fechada olhando para aquela pintura e a própria realidade da paisagem, das montanhas, de maneira que há uma distância enorme entre a pintura e a realidade na qual a pintura se refere. Então existem semelhanças no quadro, mas se você for olhar bem o que é aquela montanha e olhar para aquela tinta derramada no quadro, não tem comparação, há uma distância infinita. Então nós somos criados à imagem de Deus, mas isso de maneira nenhuma deixa de manter a eterna e infinita distância do que Deus é com relação àquilo que nós somos. E aí a palavra de Deus diz no 1 Samuel 2:2 o seguinte: não há santo como o Senhor, porque não há outro fora de ti. É isso que é, Ele é único. E isso é a primeira coisa que significa, não há santo como o Senhor. Por quê? Porque não há outro igual a ti. A primeira coisa que a santidade de Deus significa é que Ele é único. Mas uma 2 Samuel 7 vai dizer, portanto, grandioso és. Grandioso és. É o quadro olhando para aquilo que ele foi pintado, né, com base na cor que ele foi pintado, para aquela paisagem, aquelas montanhas, e fica vislumbrado e diz, grandioso és. Eu sou a miniatura da miniatura da miniatura. Tu é infinito, tu é eterno, tu é absoluto. Grandioso és, ó Senhor, porque não há semelhante a ti. E não há outro senão tu só. A unidade de Deus, a singularidade de Deus, e que não existe nada semelhante a Ele. É a primeira coisa que santidade de Deus significa. Agora, a segunda coisa que santidade de Deus significa é que Deus está absoluta e infinitamente acima de todas as suas criaturas. O termo técnico para isso é transcendência. Ele transcende toda a sua criação e as suas criaturas, de maneira que ele está extremamente, infinitamente acima de todas elas. Por exemplo, na leitura da liturgia, nós lemos o seguinte: no ano em que o rei Uzias morreu, eu vi o Senhor, diz o profeta Isaías, assentado num trono alto e exaltado, e a aba de suas vestes enchia o templo. Acima deles estavam serafins, cada um deles tinha 6 asas, com 2 cobriam seus rostos, com 2 cobriam seus pés e com 2 voavam. Meus irmãos, percebam isso. Os serafins que estão
queimando diante da face da presença de Deus, eles são santos? Claro que são. No entanto, olha o que eles dizem. E proclamavam uns aos outros. Proclamava quem? Os serafins proclamavam uns aos outros, um para o outro, aquilo que ele estava vendo. Ele diz, proclamavam uns aos outros: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. A terra inteira está cheia da sua glória. Então você vê, meus irmãos, que a criatura talvez mais alta que existe, aqueles anjos que estão lá nos céus, glorificando Ele diante da sua face, eles não podem olhar diretamente para Deus. Mas os anjos não têm pecado. Quer comparar a santidade de Deus com a nossa? Com o homem e a mulher mais santa que pode existir? Com a dos anjos? Os anjos são perfeitos. Mas os anjos não podem olhar para a face de Deus, tem que cobrir os seus olhos e tem que cobrir os seus pés. Eles não podem contemplar Deus, porque existe uma distância infinita entre Deus e os anjos. Então não é só pecado o problema. Há uma distância do nosso Criador, das suas criaturas, intransponível e absoluta. E nem os anjos, até os anjos estão muito, muito, muito abaixo da santidade de Deus, da majestade de Deus, da glória de Deus, de maneira que nem eles podem fitar diretamente a face de Deus. Percebam isso? Deus está muito acima de todas as suas criaturas. E a terceira coisa que santidade de Deus significa, agora sim, e como resultado disso, da sua singularidade, da sua transcendência, do fato dele ser único e do fato dele absolutamente estar acima de todas as suas criaturas, o resultado disso é que Deus é separado de todo o mal. A terceira coisa que significa a santidade de Deus é que ele é separado de todo o mal. E isso podemos dividir em dois pontos, dois aspectos. Essa separação, esse cortar e separar, Deus ser santo, separado de todo o mal, significa duas coisas. Primeiramente, negativamente, aquilo que não há em Deus. O que não há em Deus? Não há mal em Deus. Nem um pouco. Nada. Esta é a mensagem de João, que dele ouvimos e transmitimos a vocês. Deus é luz e nele não há treva alguma. É isso que Abacuque quer dizer quando ele diz: teus olhos são tão puros que nem olhar para o mal tu podes. Nem olhar e contemplar a maldade tu podes, porque tu és completamente puro. Em ti não há nenhuma maldade, qualquer maldade. E Tiago vai dizer que Deus nem sequer pode ser tentado pelo mal. Ele não pode ser tentado pelo mal. O mal não oferece qualquer tentação para Deus. Porque em nada, não existe nada, nenhum mal no ser de Deus. E agora, positivamente, negativamente, o que não há em Deus, não há mal algum. E positivamente, essa separação de Deus do mal significa que há alguma coisa em Deus. E o que há em Deus? Podemos chamar isso como pureza absoluta. Pureza absoluta. Isso tem a ver com a excelência moral de Deus, sua perfeição absoluta, sua justiça absoluta, sua bondade perfeita, seu amor infinito, sua infinita beleza e majestade. É isso. Essa pureza do ser de Deus que existe positivamente nele. Não é somente que não há mal em Deus, mas há um bem positivo, há uma justiça positiva, há uma beleza, uma majestade, uma glória, é aquilo que há nele. Não é somente aquilo que não há nele, que significa Deus ser santo. Pois tu, diz o salmista, és justo e tu amas a justiça. Sabe qual é o problema da nossa santidade, meus irmãos, da nossa santificação? Por que nós nunca vamos ser plenamente santos enquanto não recebemos novos corpos e ser tirado de nós todo o restício de pecado? É porque enquanto nós estivermos aqui, nós não poderemos amar totalmente a justiça. Mas, no entanto, aquele que é absolutamente puro, ele ama a justiça. Não é só fazer o que é justo, meus irmãos, é amar a justiça. O salmista escreveu um salmo inteiro, e o maior salmo que tem declarando o seu amor à justiça e à santidade e à lei de Deus. O que é exigido de nós não é a primeira conformação externa a um padrão de justiça, mas é um amor, é uma devoção, é uma dedicação, e o que implica em um ódio por tudo aquilo que é mal, que é injusto, que é
impuro, mal. E isso que é em Deus, esse amor que implica no ódio pelo mal, porque Ele ama aquilo que é justo, aquilo que é bom. E quando nós não odiarmos a injustiça, nós ainda não podemos dizer que nós amamos o que é a justiça e o que é bom. Isaías 61 vai dizer: porque eu, o Senhor, amo a justiça e odeio toda a maldade. Agora vamos dar um passo um pouquinho mais à frente, ainda nesse ponto, do que essa separação de Deus do mal significa. Separação do mal, sim, mas também pureza absoluta. Quando Moisés estava se relacionando com Deus, enquanto ele libertava o povo do deserto, ele chegou num nível de intimidade tão alta que ele pôde pedir para Deus o seguinte: Senhor, te peço uma coisa, mostra-me a tua glória. Isso não significa somente ver o brilho, a manifestação da glória de Deus. O que claramente dá para entender aqui é que ele pediu para ver a face de Deus. Ele queria fitar a Deus. Um determinado autor, ele diz que esse é o anseio mais profundo do coração humano. Esse é o profundo. Moisés fez a oração que todos nós, no fundo, é o máximo que nós poderíamos desejar. Nós somos criados para isso. E Moisés ora. Ele pediu a coisa que todos nós, no fundo do coração, desejamos. Senhor, deixa eu ver você. Deixa eu fitar a tua glória. E aí, infelizmente, Deus tem que negar o pedido. Ele diz para ele: você não poderá ver a minha face, porque ninguém poderá ver a minha face e continuar vivo. Meus irmãos, não é o que não há em Deus que impedia Moisés de ver a face dele, mas é aquilo que há em Deus, a pureza absoluta, que Moisés não poderia suportar sem morrer, sem definhar, diante da pureza absoluta de Deus. Lembra-se, depois de certo tempo, quando Moisés passou 40 dias e 40 noites com o Senhor, enquanto ele recebia a lei, quando ele desceu do monte, o que aconteceu? Olhando Arão e todos os filhos de Israel para Moisés, eis que a pele do seu rosto resplandecia, e temeram chegar-se a ele. Veja que algo da santidade de Deus pode afetar até mesmo a esfera física. A pele física de Moisés resplandecia, porque ele havia passado 40 dias e 40 noites com o Senhor no Monte Sião. Afetou a esfera física. E aí isso fez o quê? Fez com que Arão e todos os filhos de Israel temessem se aproximar de Moisés. Assim como Moisés deveria temer se aproximar de Deus porque ele poderia morrer, essa santidade que Deus intencionalmente, por causa do seu propósito soberano, quis transmitir e comunicar a Moisés nesse tipo de manifestação, fez com que ele se tornasse alguém assustador para os outros não podiam se aproximar a ele. Mais uma vez, é a santidade positiva de Deus, não somente a ausência de mal, que fez com que eles tremessem e temessem diante da santidade de Deus. O que torna o estar na presença de Deus algo tão aterrorizante não é somente o que falta nele, mas é o que há nele, uma pureza absoluta, uma santidade assombrosa, o que é justamente o oposto daquilo que há dentro de nós. O que deveria existir em nós, meus irmãos, não é somente a ausência de mal. O que deveria existir em nós é uma pureza positiva, uma justiça positiva, um amor à justiça, um amor à bondade, um amor àquilo que é justo, positivo em nós. Isso havia entre os apóstolos, você se lembra? Que os apóstolos estavam tão impregnados pelo Espírito de Deus que os demais cristãos temiam e não queriam se achegar ao grupo deles. Temiam chegar-se à porta dele, porque a presença do Espírito Santo na vida dele, a santidade de Deus estava nele, que causava temor nos outros. Tal era a reverência que essa santidade de Deus comunicada a eles implicava em relação aos outros. Podemos concluir até aqui então que a santidade de Deus pode ser definida como sua singular perfeição e majestade, por causa da qual ele eternamente mantém a sua excelência moral, odeia todo pecado e exige absolutamente pureza moral de cada uma de suas criaturas. Isso é o resumo do que a santidade de Deus significa. Agora o terceiro ponto é:
Você já percebeu o modo como a Bíblia inteira nos ensina isso? Aliás, você já percebeu como tem muitas coisas das Escrituras que não é possível compreender até que você compreenda a santidade de Deus? Por exemplo, por que quando Deus criou o homem, Ele estabeleceu com ele um pacto? Sabe por quê? Porque Ele é santo. E assim, somente o compromisso absoluto poderia manter um relacionamento do eterno com o homem. É por isso que Ele se relaciona através de um pacto conosco, porque Ele é santo. E somente o compromisso absoluto, aquilo que a nossa cultura desconhece. Nossa cultura conhece o satisfazer desejos, ficar, namorar. E eles fogem de um compromisso sério. Até mesmo casar, eles casam, mas o casamento já não tem mais aquela durabilidade, aquele pacto, aquela coisa até a morte, como é ensinado para nós na palavra de Deus. Enfim, por que Deus puniu Adão e toda a sua descendência por sua desobediência e não deixou aquele primeiro pecado para lá? Porque Deus é santo. Por que Deus enviou o dilúvio e destruiu quase todos os homens e animais na época de Noé? Gênesis 6:5 nos responde, porque a maldade do coração humano era só má continuamente. Por que Deus destruiu Sodoma e Gomorra, meus irmãos? Matou a cidade inteira, livrando somente o justo Ló e sua família. A palavra de Deus nos responde, Gênesis 13:13. Ora, os homens de Sodoma eram maus e grandes pecadores contra o Senhor. Porque a santidade de Deus. Olhe para a lei de Deus dada a nós no Antigo Testamento. Qual foi o propósito de Deus dar a sua lei no Antigo Testamento? A não ser revelar e ensinar aos filhos de Israel a sua santidade e o modo santo que eles deveriam viver, uma vez que eles estavam nessa relação com Deus, que era santo. Veja, todas aquelas leis cerimoniais, aquele rigor sobre animais limpos e animais impuros. Por que eles não podiam comer certas coisas? Por que todo mundo podia comer, mas eles não podiam comer? Todo mundo podia fazer, mas eles não podiam fazer. Qual é a razão daquela monte de exigência que Deus dava a eles? A resposta dada a nós, parafraseando, é o seguinte: Deus dizendo a eles, vocês são um povo santo e eu sou um Deus santo. Vocês não devem comer o que todo mundo come. Vocês não podem fazer o que todo mundo faz. E por que não? Porque vocês foram separados, cortados, santificados e precisam manter sempre em mente que vocês estão em uma relação comigo, um Deus que é santíssimo. Isso é o propósito daquelas leis que Deus deu a Israel. Toda aquela longa lista de regras e regulamentos nada mais é do que uma maneira didática de Deus continuamente do seu povo, que Deus é um Deus santo e, portanto, eles têm que viver de maneira separada dos ímpios. Olhamos também para os Salmos, olhamos para os profetas. O que nós encontramos, por exemplo, nos profetas? A maioria dos profetas está tratando sempre de um tema só: Deus julgando o seu povo por causa do seu pecado. Deus enviando nações para corrigir o seu povo, porque o seu povo estava desobedecendo e deixando de fazer a distinção que Deus esperava deles entre santo e profano, e se tornando que nem as outras nações. Aí nós temos o resumo de todos os profetas: a santidade de Deus, vindicando a sua honra em seu povo. Seu povo tem que ser santificado, por isso Deus disciplina eles. Aliás, por que Deus sempre disciplinava o seu povo, mas nunca o destruía completamente? Já pensou nisso? Porque eles eram disciplinados vez após vez, desde o livro de Juízes. Logo quando eles entraram na terra prometida, eles estavam sendo disciplinados por Deus, com guerras, com nações, e eles pecando terrivelmente. Mas por que Deus sempre os poupava? O próprio Deus nos responde em Ezequiel 36, 18 a 23. Por que, Senhor, que tu poupava o seu povo, esse povo rebelde que era mau, sendo um Deus tão santo, sendo um Deus que não podes contemplar o mal? Por que tu toleras o mal? Por que tu poupava esse povo? Deus responde o seguinte: mas eu os poupei por amor do meu santo nome. Essa é a resposta, esse é o motivo. Diga, portanto, à casa de Israel, assim diz o Senhor Deus: não é por respeito a vós que eu faço isso, ó casa de Israel, mas pelo meu santo nome.
E eu santificarei o meu grande nome, que foi profanado entre os gentios, o qual profanastes no meio deles. E os gentios saberão que eu sou o Senhor, diz o Senhor Deus, quando eu for santificado aos seus olhos. Todo o tratamento de Deus no Antigo Testamento pode ser resumido como Deus santificando o seu nome diante do seu povo, diante das nações. Quando você chega na cruz do Calvário, aonde, meus irmãos, se não ali, nós podemos encontrar Deus proclamando mais eloquentemente, mais poderosamente que Ele é santo. Qual o motivo, meus irmãos? Qual o motivo por que Cristo teve que morrer na cruz? Por que Cristo teve que morrer? Sendo Ele o Filho eterno de Deus, por que Ele teve que nascer como um bebê, viver, ser torturado, ser cuspido, ser zombado, ser crucificado e morrer naquela cruz, recebendo a ira de Deus no nosso lugar? Por que foi necessário a cruz? Senão a santidade de Deus. E senão que nós somos tão maus, nosso pecado é tão maligno aos olhos puros de Deus, e Deus é tão santo, e a santidade de Deus é tão exigente, que somente o sangue puro do eterno Filho de Deus poderia expiar os nossos pecados, meus irmãos. Era o único caminho que nós poderíamos se achegar à presença de um Deus 3 vezes santo, como Isaías, santo, 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 os anjos dizem. A santidade de Deus é o motivo da cruz. A cruz, de fato, é a mais sublime declaração e revelação da santidade de Deus. E é totalmente incompreensível, meus irmãos, como cristãos não compreendem isso. Afirmam crer na cruz, afirmam crer no Cristo que morreu na cruz, mas não fazem distinção nenhuma entre o santo e o profano. Não fazem distinção nenhuma entre o seu modo de viver e o modo do mundo viver. Olhe para o último livro da Bíblia, nos seus últimos capítulos, o que você encontra? O julgamento final. E lá você encontra o seguinte: e o diabo que os enganava foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde estão a besta e o falso profeta. E veja bem, e de dia e de noite serão atormentados para todo sempre. E vi um grande trono branco, e o que estava assentado sobre ele, de cuja presença fugia a terra e o céu. E não se achou lugar para eles. E vi os mortos, os grandes e os pequenos, que estavam diante de Deus. E abriram-se os livros. E abriu-se um outro livro, que é o da vida. E os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. E deu o mar os mortos que nele havia, e a morte e o inferno deram os mortos que neles haviam. E foram julgados, cada um, segundo as suas obras. E a morte e o inferno foram lançadas no lago de fogo. Esta é a segunda morte, e aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Como explicar isso? Como explicar que esses homens, essas mulheres, que o diabo e os seus anjos serão lançados no lago de fogo, e de dia e de noite serão atormentados para todos sempre? Quantos, meus irmãos, têm dificuldade de entender esse nível de julgamento aqui? Quantos têm dificuldade de entender, poxa, será mesmo que o inferno será eterno? E eles serão atormentados de dia e de noite para todo sempre? Muitos não entendem isso aqui e acham injusto isso. Inclusive cristãos, inclusive alguns de vocês estão aqui sentados. Mas qual é a única explicação para isso? Senão a majestosa e absoluta santidade de Deus que o exige. Que o exige. É a única resposta. Enquanto nós não entendemos algo da santidade de Deus, nós não entenderemos o cristianismo, não entenderemos as verdades mais básicas do cristianismo, não entenderemos o inferno, não entenderemos nada das Escrituras. Como vocês estão percebendo, as Escrituras todas estão nos ensinando esta mensagem. Principalmente, Deus é santo. E aí sim, vamos entender o que a mensagem do Apocalipse 7,14 diz.
Bem-aventurado aqueles que lavam as suas vestes e a branquearam no sangue do Cordeiro, porque esse é o destino de todo homem. Mas bem-aventurado aqueles que lavam suas vestes e a branqueiam no sangue do Cordeiro. E por fim, meus irmãos, meu último ponto é a seguinte questão. Afinal de contas, qual é o propósito? Deus nos revelou a sua santidade. Nós vemos que a Bíblia toda está nos revelando a sua santidade. Então, claramente, para nós está estabelecido, Deus faz questão de nos mostrar algo sobre a sua santidade. Por que Deus nos ensina tão enfaticamente a sua santidade na Bíblia? Com certeza não é para que nós possamos preencher nosso intelecto com informações sobre Deus. Com certeza não é isso. Não é para nós escrever livro de teologia e registrar e entender, legal isso aqui. Não é para nós ter o que colocar nos nossos cadernos de anotações enquanto nós ouvimos a pregação. Qual o propósito de Deus revelar a sua santidade para nós? E fazer questão de revelar a santidade para nós nas Escrituras? 3 propósitos eu gostaria de destacar. O primeiro dele, o mais claro e o principal, é nos ensinar como devemos nos aproximar dele. Se você for ver, a maioria do contexto no Antigo Testamento, no qual Deus está proclamando a sua santidade, é justamente no contexto de como devemos nos aproximar dele. Ele precisa mostrar como ele é santo e mostrar a maneira santa que nós temos que se aproximar dele, caso contrário, não tem como nos aproximar dele. Por exemplo, no livro de Êxodo, quando Deus convoca o povo no deserto para um encontro com ele, ele diz o seguinte, Êxodo 19, vai ao povo e santifica-os hoje e amanhã, lavem eles as suas vestes e estejam prontos para o 3º dia, porque no 3º dia o Senhor, à vista de todo o povo, descerá sobre o monte Sinai. Santifica o povo, para quê? Para se encontrar comigo. O motivo de Deus proclamar a sua santidade é ensinar como devemos nos aproximar dele. Mas não para aí. Deus continua. Marcarás em redor do monte limites, dizendo ao povo, guardai-vos de subir ao monte. Não toqueis o seu limite. Todo aquele que tocar o monte será morto. Não somente isso, mas o monte no qual Deus estava se manifestando para o povo, diante dele, o povo tinha que se manter afastado. E havia limites em torno do monte santo, na qual o povo não podia ultrapassar por causa da santidade de Deus. E eles iriam ouvir a Deus, e eles iriam cultuar a Deus, mas com aquela distância. Aquela distância. E aí, em Levítico 10, ele vai dizer, serei santificado naqueles que se achegam a mim. E assim serei glorificado diante de todo o povo. Repetindo, serei santificado naqueles que se achegam a mim. Percebem? Deus quer nos mostrar a maneira de nós nos chegarmos a Ele. Qual foi a resposta que Deus diz a Moisés àquela pergunta, mostre-me a tua glória? Deus deu nada para Moisés? Não, Deus deu algo a Moisés. Mas como que Ele deu? Como que Ele aproximou Moisés dele? Ele falou, Moisés, eu vou te colocar entre a fenda da rocha. E entre as rochas, você não vai poder ver a minha face, mas você vai poder ver as minhas costas, você vai poder ver eu passando. E por meio da rocha, ali foi o caminho colocado para que ele fosse até Deus. E quem é a rocha, meus irmãos? Cristo é a rocha. Deus é santo, e aí que está o mais espantoso que deveria maravilhar os nossos olhos. Se Deus é tão santo, por que Ele quer que nos aproximemos dele, sendo que nós somos maus? É maravilhoso isso, porque Deus poderia se separar. O que somos nós? Nós somos como formigas aos olhos de Deus. Mas Ele faz questão de nos fazer aproximar dele, mas tem uma maneira, por meio da santificação. Existe um modo de se aproximar dele. Lembra-se? Os sacerdotes entravam uma vez por ano no Santo dos Santos. E lembre-se, ele tinha como que sinos nas orlas de sua veste, para que se não ficasse sem se mexer, ele poderia ser fulminado pela santidade de Deus. E ele entrava lá uma vez por ano, diz o autor aos Hebreus, mas não sem sangue.
mas nem sem sacrifício, nem sem aspergido sangue, porque a santidade de Deus exige que para nós adentrarmos a presença dele, nós precisamos ter o nosso pecado expiado. Qual é o único caminho de nós chegarmos a Deus, meus irmãos? Senão por meio do sangue do Senhor Jesus Cristo. É o único caminho. E quantos, meus irmãos, estão tentando ir a Deus diretamente? Quantos estão tentando ir a Deus de outra forma? Mas não existe outro caminho. A santidade de Deus é rigorosa, é exigente. E sem sangue não há remissão de pecados. E sangue de animais e bodes não pode expiar pecados. Somente o sangue eterno, de um ser eterno, do próprio Filho de Deus, para expiar o nosso pecado e causar, propiciar um caminho para nós chegarmos até Deus, para nós chegarmos até Deus. Meus irmãos, a Bíblia ela é um livro só, vocês percebem? Às vezes é um pouquinho errôneo o entendimento de que a Bíblia é uma biblioteca. É um monte de livro ajuntado ali e colocado ali para nós, e a igreja mandou dizer para nós que essa é a autoridade, nós temos que obedecer. Não, meus irmãos, ele é um livro só, porque o autor é o mesmo, o Espírito é o mesmo. E você vê como há uma harmonia do que é revelado de Deus lá no começo e a coerência com aquilo que é revelado para ele na cruz e no destino final das coisas. E você vê que é o mesmo Deus, e um Deus impossível de ser criado pelos homens. Um Deus absolutamente santo. Então, meus irmãos, guarde isso com você. Nós precisamos sempre nos apresentar diante de Deus para culto, seja culto privado em casa, seja culto familiar, seja culto aqui na igreja, como o autor aos Hebreus nos ensinou, com reverência e com santo temor. Com reverência e com santo temor. Seja aonde eu esteja, eu estou na presença desse Deus. Veja, com que frequência nós encontramos pessoas dizendo, e até nós já dizemos isso, olha, o que você fizer de coração tá bom, Deus aceita. Quantas vezes nós já ouvimos isso? Não, se você fizer de coração, nem pode estar certo ou errado. Fez de coração, tá correto, Deus aceita. Isso é um equívoco, meus irmãos. É claro que tudo que nós temos que fazer, não temos que fazer de todo o coração, é ordenado nós, mas só boa intenção não basta. Lembra-se de Uzá? Lembra-se de Davi, quando ele foi ascender ao trono de Jerusalém, a primeira coisa que ele faz é trazer a arca, resgatar a arca que estava fora de Jerusalém, e traz a arca em carros de boi. E aí, em certo momento, os bois tropeçaram e a arca estava para cair no barro. E Uzá estende a sua mão para segurar a arca e toca a arca, e naquele momento Deus o mata. E Deus o acusa de irreverência. O que é reverência? É fazer diferença entre o santo e o sagrado. Isso é reverência. É perceber que há distinção. E especialmente com respeito à arca, que somente o sumo sacerdote, uma vez por ano, poderia se aproximar da arca. No entanto, alguns dizem, que Uzá achou que a mão dele era menos impura do que o barro. Alguns dizem que esse foi um dos problemas. Uzá achou que a mão dele era menos impura do que o barro, se a arca caísse ao chão. No entanto, Deus mostrou para ele que a mão dele era mais impura do que o barro, por isso ele morreu. Por que ele morreu? Que coisa injusta, que Deus cruel! Se nós pensarmos assim, é porque nós não conhecemos nada da santidade de Deus. E qual foi o modo como Davi conseguiu levar a arca? 7 passos, sacrifício de sangue. 7 passos, derramamento de sangue. 7 passos, derramamento de sangue. Porque o pecado tem que ser levado. E o modo de nos aproximarmos de Deus é através da expiação dos nossos pecados. Nós precisamos de uma rocha, nós precisamos de uma arca, nós precisamos de um tabernáculo, que é Cristo, para nos encontrar com Deus. É em Cristo que nós encontramos a Deus. Nós vamos ver a Deus, sim, através de Cristo. Mas diretamente, jamais. Nós veremos a glória de Deus, sim, na face de Jesus Cristo. Ele é a imagem visível. Aquilo que é possível ver de Deus está em Cristo. Claro que Deus é invisível, mas aquilo que é possível ver em Deus está em Cristo. Nós veremos Ele. Bem-aventurados foram aqueles discípulos e homens e mulheres que viram o Senhor Jesus Cristo no primeiro século. E malditos aqueles que o cuspiram nele, crucificaram, deixaram de reconhecer a sua glória. E que humildade do nosso Deus,
de vir como homem, de vir disfarçado, por assim dizer. E tentado grandemente para revelar a sua glória, mas não revelou. Se manteve humilde, em obediência à sua missão, de morrer como servo, como o pior dos homens. Lembre-se, meus irmãos, há um modo de nos aproximarmos de Deus. Em segundo lugar, a santidade de Deus nos é revelada para mostrar a terrível condição em que nos encontramos por causa do nosso pecado. Por que, meus irmãos, toda essa ênfase no modo como devemos nos aproximar de Deus? Por que foi posta essa separação entre nós e Deus, se não por causa da malignidade do nosso pecado? Então, o propósito de Deus revelar a nós sua santidade, do modo como Ele faz nas Escrituras, é mostrar a nós para nós mesmos. Mostrar que nós somos pecadores e que há algo terrivelmente abominável em nós, de maneira que nós não podemos ir a Deus diretamente. Mostrar a terrível malignidade do nosso pecado. Sim, meus irmãos, Isaías 59:1 diz: eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem seu ouvido surdo para que não possa ouvir, mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós para que não vos ouçam. É o pecado, meus irmãos, o nosso pecado, a nossa culpa que faz existir essa separação entre nós e o nosso Deus. Segundo, nenhum de nós aqui jamais terá um verdadeiro conhecimento da malignidade do pecado, a menos que tenha alguma percepção da santidade de Deus. Charles Wesley, o irmão de John Wesley, teve essa percepção, de maneira que ele escreveu um verso em um dos seus hinos assim: quão vil e cheio de pecado eu sou. Somente, meus irmãos, alguém que tem alguma percepção da santidade de Deus vai realmente conseguir ver o seu pecado, a sua malignidade. Por quê? Algumas pessoas dizem assim: realmente, eu nunca me senti um pecador. Elas podem confessar. Como seria isso no meu caso? Como poderia, se eu fui educado num lar cristão e tenho sempre frequentado um lugar de culto? Certamente, não se pode esperar que eu tenha essa terrível sensação de pecado, de miséria, de vileza, se eu sempre fui uma pessoa cristã, correta. Como que eu poderia sentir isso? E a resposta que nós devemos dar é o seguinte: se você realmente entrasse na presença de Deus, ou tivesse alguma percepção da sua santidade, então logo saberia, por experiência própria, quão vil e pecador você é. O que nos falta? Não é ir para o mundo e viver tudo errado e depois se converter e aí você vai se sentir um vil pecador. Não. O que você precisa é conhecer a santidade de Deus. O que você precisa é que o Espírito Santo te revele algo da sua santidade. Porque se você entrar ou perceber a santidade, você vai perceber quão pecador você é. Todos concordam comigo que Isaías, que escreveu o livro de Isaías, que era um profeta no seu tempo, era um homem extremamente santo. Talvez o maior santo que vivia naquela época. No entanto, em Isaías 6, o que acontece depois dele contemplar a santidade de Deus? Ele diz o quê? Ele diz: ai de mim, estou perdido, pois sou homem de lábios impuros e vivo no meio de um povo de impuros lábios. Pois os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. Aquela manifestação de Deus a ele fez com que ele percebesse algo que parece que ele não tinha percebido antes. Ele começou a ver o seu pecado de maneira que ele não via antes. E o que causou isso? A percepção da santidade de Deus. A santidade de Deus revelada a nós, tem o propósito de nos mostrar a terrível natureza e da nossa abominável condição. E o último ponto, o terceiro propósito de Deus nos revelar a sua santidade. E mais uma vez, Deus tem um propósito específico de nos revelar cada coisa que Ele nos revelou nas Escrituras. Não é para nos fornecer informações apenas. Deus tem um propósito específico de enfatizar tanto a sua santidade. E o terceiro é nos ensinar o modo como devemos viver, uma vez que estamos relacionados e unidos a Ele. Veja o que Pedro diz a nós: mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. Porquanto está escrito: sede santos, porque eu, o Senhor, sou santo. O terceiro propósito de Deus nos revelar a sua santidade é nos ensinar o modo como devemos viver. Pedro vai dizer para nós
sede santos em toda a vossa maneira de viver, porque ele disse, sede santos porque eu, o Senhor, sou santo. João vai dizer, se dissermos que temos comunhão com ele e andarmos em trevas, mentimos e praticamos a verdade. E aí Paulo vai desenvolver esse modo de viver que nós devemos viver por estarmos nessa relação com ele. Ele vai dizer, porque antes vocês eram trevas, mas agora são luz no Senhor, andai como filhos da luz. Porque o fruto do Espírito está em toda bondade, justiça e verdade. Sim, o Espírito produz santificação em nós. E o fruto que o Espírito produz em nós está em toda bondade, toda justiça, toda verdade. O mais interessante é que Deus, uma vez que Ele vai nos aproximar dEle, Ele precisa nos santificar. E Ele nos dá o seu Espírito para operar a santificação em nós. De maneira que em todo o nosso viver devemos ser santos. Mas o apóstolo Paulo não para aí. Ele continua... Como é que os santos devem andar como filhos da luz? Falando entre vós com salmos e hinos e cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração, dando sempre graças, isto é, sendo sempre agradecidos por tudo ao nosso Deus e Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor do Senhor. Sim, isso faz parte da santidade. Ele continua, vós mulheres, sujeitai-vos aos vossos maridos, como ao Senhor, porque o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja, sendo ele próprio Salvador do corpo, de sorte que assim como a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo sujeitas aos seus maridos. Vós, maridos, amai vossas mulheres, como também Cristo amou a sua igreja, e assim mesmo se entregou por ela, para santificar, purificando-a com a lavagem da água pela palavra. Então você vê, meus irmãos, que o propósito de Paulo dizer especificamente como devemos viver em nossos lares, como que o filho deve obedecer e honrar os seus pais e jamais desobedecê-los. Jamais desobedecê-los. Ele mostra como que é a função da mulher no lar e qual deve ser a função do homem no lar. E se eles não estão de acordo com a exigência bíblica de Deus, do modo como eles devem comportar-se no lar, eles estão vivendo de maneira ímpia e não de maneira santa. Nós somos filhos da desobediência, se nos detalhes não obedecemos os mandamentos tão claros da Escritura para nós. E a santidade que Deus exige de nós, uma vez que estamos relacionados com Ele, uma vez que somos o seu povo, aquele que se aproximam dEle, essa santidade, ela entra em detalhes em nossas vidas. E as Escrituras vão continuar dizendo a nós, aquele que diz, eu o conheço e não guardo os seus mandamentos, é mentiroso. As Escrituras chamam nós de mentiroso. É mentiroso. Por quê? Se você diz que o conhece, que o ama, que é cristão, mas não guarda os seus mandamentos, você é um mentiroso. Se você levanta um monte de objeções quando você lê um texto te ordenando, por exemplo, o que nós lemos aqui de como deve ser a ordem no lar, se você discorda disso, você é mentiroso. Você não quer se submeter ao mandamento de Deus, você não ama a Deus coisa nenhuma. E se você não entende a necessidade disso, é porque você ainda não entende algo da justiça e da santidade de Deus. Quando você entender, você vai começar a entender o porquê dessas implicações no modo como nós devemos viver. E o próprio Senhor Jesus Cristo nos diz, por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que eu vos mando? Em outro lugar ele diz, nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. E Paulo vai dizer, ora, não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Por quê? Porque Deus é santo. E porque Deus é santo, não vos enganeis, nem impuros, nem idólatras, nem adúlteros, nem efeminados, nem sodomitas, nem ladrões, nem avarentos, nem maldizentes, nem roubadores herdarão o reino de Deus. E olha que interessante que ele diz, mas tais fostes alguns de vós, mas vos lavastes, mas fostes santificados, mas fostes justificados em o nome do Senhor Jesus Cristo, o único caminho, e o Espírito do nosso Deus, que nos santifica para que possamos entrar no reino de Deus, para que possamos cultuar e adorar a Deus, para que possamos ser aceitos por um Deus 3 vezes santo. Existe um modo de viver, e se nós acharmos que somos salvos pela graça e começarmos a viver desse modo, ele está dizendo, não vos enganeis. Aqueles que vivem desse modo não herdarão o reino dos céus. A salvação é pela graça, mas não é de qualquer jeito.
A única evidência de que eu sou realmente um eleito, que eu crio realmente em Cristo, que eu sou justificado, que eu tenho a verdadeira fé, é que a minha vida é santificada pelo Espírito Santo. E eu coopero com o Espírito Santo praticando, memorizando, estudando, compreendendo e aplicando a palavra de Deus na minha vida. E a última declaração que eu quero levantar. Acaso, Paulo diz, não sabeis que o vosso corpo é templo do Espírito Santo? O que? O meu corpo? O seu corpo é templo de um Espírito que é santo. Por isso que Paulo vai dizer que não devemos entristecer o Espírito Santo. Como que eu entristeço o Espírito Santo? Pecando. Talvez se eu peco, eu entristeço o Espírito que é santo. Eu aborreço o Espírito que é santo. E esse Espírito que é santo, que habita em mim, exige santidade no modo como eu vivo. E que está em vós, ele diz, o qual tendes da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos, porque fostes comprados por preço. E o resumo da pregação de hoje é: agora, pois, glorificai a Deus por meio do vosso corpo. Meus irmãos, o resumo da pregação de hoje é o seguinte: nós temos muito trabalho pela frente. Que trabalho? O trabalho de santificação de nossas vidas. Quantos estão preguiçosamente vivendo preguiçosamente, espiritualmente preguiçosos na leitura e na oração, a coisa mais básica da vida cristã, a coisa mais básica da santificação, que não há. Nós somos santificados pela oração e pela palavra, é mandamento das Escrituras, tudo pela oração e pela palavra é santificado. A coisa mais básica a gente não consegue fazer diariamente, orar, ler as Escrituras, a gente falha nisso. Mas, no entanto, isso não chega nem perto, tem muita coisa que nós temos que transformar, conformar e botar debaixo da obediência da palavra de Deus, do modo como nós vivemos. Meus irmãos, segundo as Escrituras, todo o modo de viver do cristão é diferente, tem que ser santo. E existe um modo santo de viver e um modo ímpio de viver. Existe um modo santo de comer e um modo ímpio de comer. Existe um modo santo de beber e um modo ímpio de beber. Existe um modo santo de se vestir e um modo ímpio de se vestir. Existe um modo ímpio, santo de assistir uma série, assistir um filme. Existe um modo ímpio de assistir uma série, assistir um filme. Existe um modo santo de usar o tempo e um modo ímpio de usar o tempo. Meus irmãos, em cada detalhe da nossa vida, o resumo é: nós temos muito trabalho a fazer. Por que não estamos trabalhando? Por que não estamos santificando? Nós somos ordenados: aperfeiçoai a vossa santificação no temor ao Senhor. Olha como nós temos, meus irmãos, trabalho. No entanto, por que não estamos trabalhando em nossas vidas, sendo cuidadosos, zelosos, criteriosos no modo como nós andamos? Nós somos chamados, meus irmãos, especialmente nos últimos dias por Cristo: vigiai e orai, para que aquele dia não vos pegue de surpresa. Vigiai e orai. O livro do Apocalipse termina: aquele que é santo, santifique-se ainda. Aquele que é justo, santifique-se ainda. E aquele que é injusto, continua sendo injusto. Aquele que é impuro, continue se sujando. O último tempo, meus irmãos, será de dois extremos. Uns caminhando em santificação firme, crescente, aperfeiçoando a direção de Deus, e outros afundando na lama. Nós não podemos afundar na lama junto com a nossa cultura, meus irmãos. Não podemos. Nós temos que aperfeiçoar a santificação e nós temos que deixar de ser preguiçosos. Temos que deixar de levantar objeções. Temos que deixar de agarrar coisas que nós gostamos de fazer, gostamos de ir, gostamos por causa dos nossos gostos pessoais. Nós não pertencemos a nós mesmos, nós somos templo do Espírito Santo. Se nós verdadeiramente fomos comprados por Deus, nós temos um modo de viver santo, porque Ele disse: sede santos, porque eu, o Senhor, é santo, sou santo. Vamos orar. Ó Senhor, nosso Deus e Pai, obrigado, Senhor, por Tua santa palavra. Obrigado por esse santo dia. Obrigado, Senhor, porque Tu nos santifica por meio do Teu Espírito. E porque Tu nos santifica por meio do Teu Filho Jesus Cristo, acima de tudo. E Tu nos ensinou que nós seremos santificados por meio da verdade, ó Deus. O Teu Filho Jesus orou a nós para que Tu nos santificasse por meio da verdade. Nós te damos graças pela Tua palavra, Deus, que é a verdade, que deve guiar todo o nosso caminho, todo o nosso modo de viver, ó Deus. Ó Deus, desperta o nosso coração e nossas consciências, aquece o nosso coração com amor por Ti,
com o coração o mais próximo possível ao teu, Deus, que ama a justiça, que ama a retidão e que é zeloso pelos teus mandamentos, ó Deus. Não com espírito de temor, por medo, mas porque positivamente amamos a pureza, amamos a justiça, ó Deus. Nós não podemos fazer nada por nós mesmos, Deus, mas nós reconhecemos nosso estado desesperado e terrível, Deus. Nós clamamos a Ti, tem misericórdia de nós, Senhor. Não nos desampares, não nos deixe em nós mesmos. Nós somos fracos, nós somos vis, nós somos, ó Deus, incapazes. Mas, ó Deus, graças a Ti, porque Tu nos deu o Teu Espírito, nós não temos mais desculpa. Tu nos deu a Tua palavra, nós não temos mais desculpa. Tu nos deu uma comunidade para congregar, para exortar-nos e ajudar-nos uns aos outros. Nós não temos mais desculpa, Deus. Nós temos todas as coisas que diz respeito à vida e à piedade. Nós temos que arregaçar as mangas e trabalhar, Deus. Trabalhar por amor a Ti, Deus. Esse é o resumo da vida, Deus. Amar a Ti. Glorificar o Teu nome com toda a nossa força, com todo o nosso entendimento, Deus. Livra da nossa preguiça, Deus. Confessamos a nossa preguiça, Deus. Confessamos a nossa mornidão, a nossa frieza, nosso estar conformado com o modo de viver tranquilo. Ajuda-nos a ser trabalhadores, Deus. Trabalhadores no lar, na família, com os filhos, com os amigos, com tudo, Deus. Que tudo seja repensado, Pai, pelo critério da Tua Santa Palavra, Deus. E que nós possamos usar bem os livros, usar bem a oração, usar bem a Tua Palavra e usar bem a comunidade, a comunhão dos santos, para que possamos discernir qual é a Tua vontade, Deus. Porque os tempos são maus. Ajuda-nos, Pai, por Tua graça, em nome de Jesus, Teu Filho. Amém.